W Show. Ótima noite para você que está ligado aqui no canal 38. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado aí através do YouTube acompanhando a nossa programação. Hoje, o mais super interessante aqui da nossa programação, nós o conhecemos, vemos ele participar de programas ativamente como repórter e agora também, a partir dessa semana, apresentando o SOS Comunidade. E eu estou falando do nosso amigo André Garcia. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que bom estar aqui para o nosso público te conhecer um pouco mais, tudo bem? Tudo certo, Elber. Olha, já estava na hora, né? Tinha prometido um tempo atrás. Queria agradecer o convite. É uma honra estar participando do W Show hoje. E vamos lá bater esse papo bacana aí que o pessoal já está acostumado. E bola para frente aí. Bom, já vou começar aqui. Como que surge o André Garcia repórter? Como surge que sabe falar com a câmera e segurar o microfone e transportar a notícia para casa do telespectador? Elber, eu comecei há cerca de um ano, mais ou menos. Eu sempre tive essa questão de intimidade, de falar muito, de querer conversar. Eu até brincava antes de poder estar tendo uma oportunidade no canal 38. Eu brincava em roda de amigo, em jogo de futebol que a gente fazia, e eu ficava entrevistando depois os jogadores, meus amigos, assim, tudo em forma de brincadeira. E um dia, numa conversa assim, numa resenha que a gente estava tendo aqui em casa, inclusive é um dos motivos para eu estar fazendo aqui a nossa entrevista nesse local, que foi onde a conversa aconteceu. E um amigo meu virou, falou assim, o Giovanni pegou e virou, cara, por que você não faz isso? Por que você não usa isso como carreira, como profissão? É uma coisa que você fala, você sabe fazer bem, você já faz em tom de brincadeira, cara, vai atrás. E aí eu até procurei porque eu queria fazer faculdade, eu sempre tive interesse de fazer a faculdade de jornalismo. Só que foi na época um pouco da pandemia, teve esses problemas e não estava abrindo vaga para o curso. Então, aí quando eu consegui ingressar na faculdade, eu acabei pedindo uma oportunidade aqui na cidade de Arapongas mesmo, numa web TV, e fiquei lá por algum tempo. E essa web TV eu comecei a conhecer o pessoal aqui de Arapongas, o Caio, o Zé Luiz, e eles acabaram abrindo as portas aí pro canal 38. Foi mais ou menos assim essa trajetória, é um pouco mais breve, mas tem muita coisa por trás disso, né? E eu espero que a gente tá podendo falar aí ao longo do programa, cara. Só para a gente poder entender bem, quem acompanha a programação aqui do jornalismo do Canal 38, o André ele cobre a cidade de Arapongas. Claro, por qualquer outra cidade que ele é um bom repórter, ele já mostrou isso para a gente, mas hoje especificamente a área do André é a cidade de Arapongas, né? Você reside em Arapongas também, André? Isso, eu resido aqui, tenho 23 anos, moro aqui a vida inteira, né? E através do Juliano Tamia também, do Fontana, acabou surgindo a oportunidade de voltar aqui para Arapongas e poder estar fazendo esse trabalho aí que a gente cada dia mais tenta melhorar. Então, eu resido aqui em Arapongas e hoje estou trabalhando na cidade de Arapongas. A partir desta segunda-feira agora, hoje é sexta, você assumiu o comando do SOS por uma série de questões. E aí, como que é para você? Você já havia apresentado antes, para você ser tranquilo, mas como que é para você saber que os próximos 3 meses, nós só estamos na primeira semana, são 3 meses mesmo ou menos tempo? Isso, a princípio, a ideia inicial são esses 3 meses, né? Que a gente tinha conversado, eu falei com o Fontana, são esses 3 meses aí por alguns outros motivos que decidiram, a equipe decidiu me colocar à frente do programa SOS Comunidade. O programa, ele é um programa bem antigo, eu não vou saber especificar de quando ele é apresentado há muito tempo, teve diversos apresentadores. Hoje eu estou tendo a honra de estar à frente do programa, surgiu a oportunidade. Eu tinha feito algumas apresentações já, só que pela questão que eu falei da Web TV, eu tive um programa de esportes nessa Web TV, só que agora eu estou tentando me desafiar nessa área nova que é a do jornalismo mesmo, de matérias em geral, na apresentação. Tá mandando muito bem, diga-se de passagem, viu, garotinho? Tem futuro, como diz o outro.
Ô André, é isso agora. O SOS Comunidade para a Cidade dos Pássaros, ou como diria meu amigo Juarez, Cidade dos Passarinhos, tem uma história muito grande, né? Uma trajetória grande. Como você disse, vários nomes já comandaram esse programa. É um programa que tem um peso para a cidade de Arapongas e acho que para a comunicação no geral no nosso Vale do Ivão, até porque é uma marca forte hoje no Canal 38 já há algum tempo também, quer dizer, continuou se consolidando com o passar dos anos. E para você que tem só 23 anos, eu nem sabia que você era tão jovem, que você fosse tão jovem assim, deve ser realmente, apesar do peso, da responsabilidade de comandar, é ao mesmo tempo uma honra, né? Saber que, pô, você foi escolhido, quer dizer, você é apto a isso, né? O público já gosta de você e já existe um merecimento para estar nesse local, né? Nesse lugar. Não, com certeza, Elber. Eu vou ser sincero, eu no princípio eu fiquei com muito apreensão, aquele frio na barriga, né, que a gente sempre tem, de falei, cara, tem um pessoal que tá tanto tempo na frente do programa, já participava até com os antigos apresentadores, e como que vai ser a aceitação do público, porque muita gente às vezes tem um pouco de receio da mudança, né? Às vezes a gente mesmo tem receio da mudança, de visitar novos locais, de se aventurar em alguma outra área, até na nossa própria profissão. Mas assim, a aceitação do público tá sendo muito melhor do que eu esperava, para ser sincero. Nesses últimos programas agora que a gente já está à frente, o pessoal está participando muito. Não, obviamente, igual os antigos apresentadores, porque além de anos de casa que eles têm, né, digamos assim, são pessoas já que conhecem a cidade inteira há muito tempo. Eu ainda não tenho praticamente um ano nessa carreira de jornalista aqui, de repórter, agora apresentador, mas a aceitação do público está sendo melhor do que eu esperava. É um trabalho que eu estou fazendo em conjunto com o Caio também, tem que falar o nome dele, porque é uma pessoa muito importante nessa trajetória da minha transição para o Canal 38, de repórter, de até outros pormenores por trás das câmeras, e agora está apresentando. Ele é uma pessoa muito importante nessa questão de ficar tranquilo, digamos assim, né, de não ter esse receio tão grande que eu tava tendo, de até não conseguir dormir, cara, de verdade mesmo, pra ser sincero. Mas é verdade, mas eu vou te falar, essa ansiedade é uma ansiedade boa. Esse friozinho na barriga é bom, é sinal que a gente está no caminho certo. Quando a gente chega no estúdio e já não sente mais isso, acaba o tesão de fazer, viu? Vai por mim. Quando você começar a fazer, aí você vai já dá aquela sensação de é mais do mesmo. Enquanto você está sentindo isso, é uma delícia. Que aí a hora que você está no ar, você sente que a câmera te abraça e a coisa vai. Por isso que está fluindo assim. Pensar que é só um começo, hein? Tem muita coisa ainda para você conquistar com o seu talento, que você tem talento. Isso é muito gostoso de ver gente jovem igual a você fazendo, galgando uma história, uma trajetória que é só uma primeira página. Isso é muito bom. Eu torço por você, viu? E eu sei que o público também torce por você. Quem te espelha, ou quem você se espelha ao SOS Comunidade hoje? Albert, assim, quando eu comecei, eu tinha até uma questão de um bloqueio, porque eu sempre disse que eu queria ser jornalista esportivo. Eu queria fazer só essa área, o que eu tinha interesse de fazer era essa área, porque realmente eu gosto por mais que a forma física não contribua muito, eu sempre gostei de acompanhar muitos esportes. Então, exatamente pela forma física, eu pegava o que eu podia fazer era ficar no canto ali, olhando e aprendendo. E por isso que eu sempre levei muito para esse lado do esporte. Eu tive eu só vou fazer um parâmetro aqui, antes de começar na parte até de política, jornalismo policial, reportagem de entretenimento, diversas outras áreas do jornalismo, eu tinha o Thiago Leifert como um grande espelho, que eu gostava muito de assistir. Também tinha o pessoal mesmo. Exatamente. Ele inclusive é uma referência não só para a questão do jornalismo esportivo, né? A gente vê muitos jornalistas de outras áreas que veem a irreverência, digamos, do Thiago Leifert como apresentador, como repórter, a gente vê bastante isso. Tem alguns repórteres mais antigos que eu também gostava muito, até que
da cidade de Arapongas, o próprio pessoal do SOS, eu sempre gostava muito de acompanhar. E depois, o Ivan Moré, inclusive, ele fez faculdade aqui ao lado da nossa cidade, Arapongas, em Londrina. Ele é um cara que eu, assim, me espelho bastante. E agora, na questão de apresentador, eu tô buscando algumas referências. Não, eu digo inspirações, né? Não copiar, mas eu acredito que a gente tem que ter essas referências. Por enquanto, eu gosto muito do pessoal que faz até o jornalismo mais regional, a Mary Pichelli, que é de Apucarana, muitas pessoas conhecem, eu gosto muito do estilo de jornalismo dela. A gente tem diversas outras referências, o próprio Mauro Betting, que era da área do esporte, e de fazer um jornalismo mais descontraído, assim, não tão sério, igual o pessoal vê na área do esporte, por exemplo, mais engravatado, o cara falando de futebol de gravata e paletó, terno. Eu gosto mais desse estilo de jornalismo mais, digamos, dinâmico, assim, entendeu? Mais por esse lado mesmo. Você tem vontade, então, de voltar a fazer esporte, ter um programa voltado ao esporte? Elber, vou ser sincero com você, eu tenho muita vontade, ainda um objetivo de vida meu, ser comentarista esportivo. Eu tive uma reluta muito grande no passado, porque aqui eu não tinha nenhum contato com a área policial, eu não sabia como fazer uma matéria policial, um acidente mesmo, como me portar nessas situações. Eu ainda tenho muita vontade, só que com a ajuda do Canal 38, que deu essa abertura, que me deixou, no tempo que eu fiquei na cidade de Apucarana principalmente, me deixou transitar por diversas outras áreas, eu peguei um apreço, até mesmo pelo jornalismo político, cara. Vou ser sincero para você, o jornalismo político hoje é uma coisa que me atrai bastante. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto de acompanhar lá de São Paulo, dos grandes centros, digamos assim, Rio de Janeiro também, que atrai bastante minha atenção. Mas eu ainda tenho aqui no coração, no fundinho, ainda tenho essa vontade de estar à frente de um programa esportivo, de estar numa mesa redonda. Ainda é uma coisa que me atrai bastante. O André Garcia hoje comigo no W Show. Em um minutinho ele está de volta. Só aqui no seu canal 38. Tem muita coisa para perguntar para ele. Quero conhecer mais a história de vida dele. Mas tudo isso depois do intervalo. Aguenta a mão aí que já tem mais W Show. W Show. Você é dono de um supermercado? Está cansado de gastar dinheiro com encartes impressos? Então você precisa de um encarte digital. O encarte digital é uma ferramenta essencial para qualquer supermercado. Com o encarte digital você pode atrair novos clientes, fidelizar os antigos e divulgar suas ofertas e promoções. Além disso, o encarte digital é mais barato de produzir e distribuir do que encarte impresso. Conte com a Fontana Produtora para criar um encarte digital que atenda às suas necessidades. Entre em contato e saiba mais. Em Apucarana tem Focus Film Fibras Siliconadas, trabalhando com enchimentos para estofados, travesseiros, almofadas para ursos de pelúcias, ninhos para bebês, puffs, artesanatos, entre outros. Flocos de espuma, fibra siliconada antialérgica, mix de flocos com flocos de espuma com fibra, mix de tecido, fibra com tecido, enchimento para estofados, travesseiros, almofadas, ursos de pelúcias e muito mais. Rua Nelson Bisso, número 187. Telefone 999 17 4531 996 14 9219. Entre também nas redes sociais, no Instagram Flocos Fime. O atendimento que você precisa, a agilidade que você merece. Flocos Fime, fibras siliconadas. Você de Apucarana, vamos dar uma passadinha na RR Gás. Temos gás de qualidade, temos água, cerveja, temos espetinho, temos produto de limpeza também. Fazemos entrega na sua casa, de segunda a sábado até as 9, de domingo das 9 às 6 da tarde. Aí liga no número que está embaixo na tela aqui, ó, para falar com nós lá da RR Gás, Rua Nova Ucrânia, número 671. Clínica Veterinária Doutora Vera, seu pet tratado com carinho, atenção e respeito. Consultas, cirurgias, vacinas importadas e ultrassom, exames laboratoriais e farmácia veterinária. Experiência, qualidade e preço justo. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 12. Rua Padre Severino Ceruti, 1211. WhatsApp 991400099. Atendendo a Apucarana e toda a região. Clínica Veterinária Doutora Vera. Você quer consertar seu celular?
Precisa de capinhas e acessórios? No centro de Apucarana tem Master Celulares, a assistência técnica, seu celular novinho de novo e com preços e formas de pagamento especiais para você. Master Celulares, assistência técnica, consertos em geral. Rua Osório Ribas de Paula, 410, no centro de Apucarana. Telefone 99608-5194. W Show, oferecimento Loja Belo Vício, a loja que faz a diferença. Sábados aberto até às 6 da tarde, Rua Oswaldo Cruz, 538 e no Shopping Centro-Norte. De volta com o nosso W Show, hoje por aqui, André Garcia, repórter e apresentador aqui do seu canal 38, atualmente no comando do SOS Comunidade, todas as manhãs a partir das 11 horas da manhã. A gente estava conversando aqui agora, brincando, falando sobre apresentar um programa esportivo e tudo mais. Qual o formato que você não se vê apresentando? Aliás, vamos brincar do que não fazer agora, tá? Porque perguntar tudo que a gente faz e que a gente faria é muito fácil. Eu quero saber a resposta difícil de você mesmo. O que você não faria, que você fala, poxa, se me chamasse isso, eu não faria nem com bomba? Foi exatamente o que você falou. É uma questão muito complicada a gente falar, eu não faria isso, eu não faria aquilo, até porque foi um bloqueio muito grande que eu tive, que a gente tem que aprender a se adaptar, né? Mas, cara, assim, na área de... essa parte mais séria, digamos assim, do jornalismo, que o pessoal tá, por exemplo, um link direto da Argentina. Como que tá a economia da Argentina? Como que tá a moeda local? Essa parte mais, digamos, jornalismo de finanças, de dinheiro, assim, eu não me veria. Uma parte mais levada até para o digital, digamos assim, na questão de podcast. Já ouvi de algumas pessoas falar, cara, você tem a veia do podcast, só que eu não me vejo fazendo podcast, atuando nessa área, cara, porque eu acho muito complicado até. Então, acho que de cabeça, assim, eu acho que seriam essas áreas que eu teria uma reclusa um pouco maior, cara. É o que eu sinto quando falo de esporte. Pra mim, se fosse pra eu fazer esporte, eu acho que eu ia ficar nessa vibe aí, do jeito que você gosta, eu já sabe como é que é? É a questão da linguagem, né? Ia fazer igual o Manuel Gomes da Caneta Azul, que a menina perguntou pra ele um prato gostoso, uma comida boa. Ia ficar nessa também, se fosse pra entrar no meio do esporte. Ô André, me fala uma coisa. Dentro do jornalismo, quando você entrou no jornalismo, tem alguma matéria que a gente sempre tem quando a gente é repórter, não sei se isso já aconteceu com você, uma matéria assim que você, poxa, eu queria fazer uma matéria assim, ainda não fiz, mas ainda vou fazer um formato, alguma coisa que seja difícil, ou um sonho, né? Por exemplo, eu sempre quis ir um dia na Paulista e trazer imagens para cá, entendeu? E eu não consegui fazer isso nunca, porque quando eu fui lá, eu fui sem equipe, sem cinegrafista, não deu para fazer nada disso. Você tem alguma coisa assim que para a cabeça fala, cara, um dia ainda quero fazer isso? Cara, eu vejo essa questão de link ao vivo. Assim, eu vou puxar novamente pro lado do esporte. Cobrir algo pelo canal 38 voltado pro esporte, assim, um grande jogo, algo nesse sentido, para mim seria uma coisa, assim, absurda. Eu tenho uma questão com o Jonathan, inclusive, que é repórter, apresentador também do canal 38, que a gente fez uma matéria muito bacana junto, ele como repórter, eu só não vou me recordar o nome da mulher, que a gente conseguiu fazer uma ajuda para ela de alguns remédios, porque ela era catadora de recicláveis, né? Inclusive, muita gente conhece ela na área central de Apucarana, e a gente fez essa matéria para pedir ajuda, para mostrar um pouco da história dela, porque ela ficou bem debilitada. Só que como eu disse que o 38 me deu a oportunidade de transitar por várias questões, até para aprender, porque foi uma coisa que eu pedi para fazer, a gente fez uma matéria muito bacana para conseguir arrecadação para ela,
porque ela tinha filho, tudo, tem o trabalho dela, e a mãe dela estava cuidando. E assim, o Jonathan fez uma ótima matéria, foi um ótimo tema, com o objetivo principal de ajudar ela, só que eu tenho o sentimento que eu queria fazer parte nessa questão, eu estando na frente da câmera e conseguindo possibilitar esse tipo de ajuda, entendeu? É uma área que, assim, fora do esporte, fazer uma transmissão ao vivo de algum evento, digamos assim, eu acho que uma matéria voltada mais para essa questão de ajuda, eu acho que eu gostaria bastante de fazer. Agora, vou colocar você numa calça curta, como diz o outro. É hora da gente escolher nomes. Vamos escolher nomes juntos? José Luiz da Atena ou Luiz Bate? Cara, eu vou no Datena, porque até o Datena eu assistia muito quando meu avô era vivo, eu ficava muito na casa dos meus avós. E assim, meu avô amava odiar o Datena. Era um hobby dele. Ele pegava quando o Datena entrava ao vivo, ele pegava, esse cara é um carniceiro, só fala bobagem. Só que meu avô tava lá todo dia. Então, por essa questão da proximidade, eu acho que eu vou mais pelo Datena. Olha que maravilha. Lucas Leal ou Jonathan Batista? Eu tenho a opção de pular um? Pô, vai. Aí você fala, pulo Lucas. Posso pular um? Pulo Lucas. Quem eu escolho eu não falo aqui, né? Tá, eu não vou fazer isso com você não, caramba. Eu gosto de fazer só pra gente poder dar uma esquentada. Não. Só pra dar uma questão. Em cima do muro. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu não vou ficar em cima do muro, porque a gente não pode ficar. Mas eu vou me explicar. Cara, o Lucas, ele é um cara que, assim, no ano passado, quando eu tava aqui apenas no SOS, o Lucas ele era um cara que eu via muito como até uma referência aqui de bom repórter aqui, e apresentador aqui na região. Vou ser sincero com você. Só que com o Lucas eu tive pouca oportunidade de trabalhar junto. E quando eu cheguei no Canal 38, que eu fui para Apucarana, obviamente com aquele receio todo, eu tive os meus padrinhos, digamos assim, para aprender a fazer as coisas. Quando eu fui fazer edição, o Oscavo me ajudou muito na parte de edição e direção, só que o Jonathan ele fazia todo o resto comigo, cara. Enquanto eu não estava lá transmitindo o programa ou editando, eu estava na rua com o Jonathan. E ele sempre me deu muitas boas ideias para poder estar trabalhando. Ele falou assim, cara, na minha cabeça, eu acho que se você fizer melhor, desse jeito assim vai ser melhor, mas faz na sua identidade. Então, assim, nessa aí, Luquinhas, te amo, meu querido. Todo dia eu converso com o Lucas, adoro o baixinho. Mas por conta dessa afinidade, desse tempo de serviço que eu fiquei com o Jonathan, eu vou ter que escolher ele. Você tá com 23 anos de idade, né? O repórter André, a gente vê todos os dias, todas as manhãs estamos te vendo no SOS Comunidade. Agora eu quero saber de você como pessoa, tá? Aquelas coisas que não transcendem a câmera e que a gente só vai saber com você me contando. Qual foi o melhor dia da sua vida, André? Cara, o melhor dia da minha vida é muito subjetivo a gente falar, porque como eu sou uma pessoa muito animada, digamos assim, eu gosto de levar positividade, por mais que todos tenham os problemas do dia a dia, eu gosto sempre de levar positividade. Normal. Mas eu tenho uma questão muito, muito boa, que eu vou ter que acabar voltando na questão que eu falei do meu avô. Meu avô hoje ele não está mais entre a gente, né? E o meu avô ele foi uma grande inspiração para mim, não como na questão de trabalho, assim, mas como um homem mesmo. Porque quando eu era mais novo... Na vida, no caráter mesmo. Exatamente. Porque assim, meu avô, o bicho era correto com tudo. Se tá certo, então a gente vai te defender até o final. Só que se tiver errado, ele vai ser o primeiro a falar o que você errou. Não em forma de repreensão, né? Me agredindo, nada assim. Mas explicar porque eu tava errado, porque também do sítio. Italianão, sabe como que é. E assim, um dos dias mais felizes da minha vida, até porque o que aconteceu depois, foi no dia que meu avô voltou para casa do hospital, porque ele teve um câncer muito severo. Foi um câncer que
que atingiu aqui na região do pescoço dele, e ele se curou na época, no ano de 2018, e no final do ano ele estava melhor. Eu fui, na verdade, eu fui o único neto dele que não quis ver ele no hospital, porque a visão que eu tinha do meu avô era ele trabalhando, mesmo com mais idade, ele trabalhando, ele gostava de plantar mandioca, plantar batata, ele adorava, e assim, a felicidade dele era ir numa chacrinha, às vezes meu pai ia nos finais de semana para ajudar, e ele não vendia, ele gostava de ir lá plantar as coisas, plantar milho, e ele saía distribuindo no bairro para as pessoas. E ele não conseguia mais fazer isso, até pelas sequelas que o câncer deixou nele. Só que quando eu fui lá na casa dele, o dia que foi liberado do médico, tudo, e a gente foi num churrasco, assim, para voltar, ele não podia comer, assim, livremente, digamos assim, com algumas restrições, e a gente estava sentado lá na parte de fora da casa dele, e ele pegou e falou que tinha muitas coisas que ele sentia saudade, só que a maior saudade dele era a gente estar podendo estar lá com eles. De novo, ele tá podendo estar com a gente, no caso. E isso é uma memória que me marcou muito, até porque, eu não sei se vai ter alguma pergunta relacionada a essa questão, mas porque logo depois o câncer dele acabou voltando. E assim, coisa de 1 ou 2 semanas depois. E quando voltou, ele voltou muito, muito forte mesmo. Agressivo E mesmo. muito agressivo, porque ele tomou mais de um local. E assim, novamente, ele acabou ficando 1 semana entubado, e eu fui a única pessoa, eu fui até um pouco repreendido na época, mas eu tinha que entender que era meu momento. E eu falei pra minha mãe, eu falei assim, esse meu avô é pai da minha mãe. Eu falei assim, eu não vou querer ir no hospital ver o avô porque ele estava entubado, ele estava, assim, se alimentando por sondas. Eu falei, eu não vou querer ter essa visão do vô, porque alguma coisa me dizia que daquela vez ele não ia conseguir se livrar, Então, sabe? eu já ia te perguntar mesmo. O Pode dia falar. que eu então para você talvez seja o pior dia da sua vida? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito muito que sim. Porque foi uma transição de emoção muito grande, dele estar recuperado e num curto espaço de tempo a gente não ter mais ele. Foi questão de 2 semanas. Então, o dia mais feliz da minha vida, só retornando à antiga pergunta, foi o dia que ele estava bem. Ele falou isso pra mim, que uma das coisas que ele mais sentia saudade era estar comigo lá ele bem. E eu acredito sim que o dia mais triste assim foi no dia 5 de abril de 2018, que ele veio a falecer e que não aguentava mais. Assim, hoje em dia eu vejo até como um alívio, porque ele estava sofrendo Claro. muito, e a gente não pode ter o egoísmo de falar assim, óbvio, eu queria ver meu avô bem de novo, eu queria ter um papo com ele de novo, só que ao mesmo tempo eu entendia que ia ser um egoísmo da minha parte. Então eu preferi aceitar essa questão e deixar acontecer. Então, os dias mais felizes e o mais triste da minha vida são relacionados à mesma pessoa. Gente, esse foi o nosso W Show. Já tá no YouTube também. Vai lá, curta, compartilhe, para todo mundo poder acompanhar e conhecer um pouco mais do nosso querido André Garcia. Todos os dias às 11 da manhã, aqui no Canal 38 com SOS Comunidade. Sexta-feira que vem a gente se encontra por aqui de novo, tá? Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. W Show.